pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre reforma ortográfica. O que é importante pensar? Por que existe uma reforma ortográfica na língua portuguesa especialmente? Nós sabemos que devido a um processo de colonização, oriundo de Portugal, há uma demanda que a língua, sendo viva, precisa ser modificada, precisa abstrair aquilo que é conduzido pela fala. Nós temos a ideia de língua e fala abstraída lá da teoria saussuriana. Fernando Saussure então cria lá no século XVIII a questão da teoria linguística, e ele vai dizer a questão de língua e fala, qual que são essas concepções dentro das suas dicotomias. Ele vai trabalhar essa relação fortemente. Diante disso, nós temos então a organização dos países lusófonos. O que significa lusófonos? Vem de lusofonia, países conquistados por Portugal. E esses países então fazem reformas ortográficas. A nossa última reforma ortográfica aconteceu em 2009 e isso se estabeleceu fortemente a partir de um vigor em 2012. Então tivemos aí um bom tempo para fazer essa adaptação. O que aconteceu nessa reforma? Várias coisas mudaram, muitas coisas mudaram dentro da língua portuguesa, principalmente a questão da hifenização, isso aí é um neologismo que virou uma hifenização, a questão dos hífens, por que não tem mais hífen, quem que duplica, quem que não, a questão de cair o trema, por exemplo, a palavra linguística tinha trema, hoje não tem mais, hoje não tem mais. Outra coisa, a palavra ideia, plateia, assembleia, elas também não usam mais o acento. Os verbos com duplas vogais, não existem alguns acentos que caíram também. Então nós vamos ver isso nos slides e à medida que eu vou explanando para vocês algumas informações, ok? Vamos a isso. Então, como eu disse para vocês, ele mudou, e aí é importante perguntar, a mesma reforma que aconteceu em Portugal, professora, aconteceu no Brasil? Quem são os países lusófonos? Quem faz parte desse lugar aqui que eu estou falando? Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, alguns países da África, um país da Ásia, e o nosso Brasil também compõe esses países que fazem parte desse acordo. Então, mesma reforma que foi aplicada aqui no Brasil, não foi aplicada em Portugal, porque há uma variante dessa língua mediante a cada região que ele é falado. Ok, então vamos aqui. O que acontece? Então aí eu falei para vocês quem são os países então, que fazem parte desse acordo. Olha lá, Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e também Timor-Leste. Então esses países tiveram aí a reforma em 2009, incluindo nós, o Brasil. Ok? O que acontece? Já falei sobre essa concepção, por que há a necessidade de então ter uma reforma ortográfica? Porque a língua é viva, ela é movediça, as gírias vão acontecendo. Vamos pensar numa locução. Olha só um exemplo. A palavra você. Por exemplo, se eu pegar um plástico lá de Camões, 1500, lá eu posso ter essa expressão como vós me ser, depois eu tenho vós me ser e chegou em você. Então essas modificações elas são em decorrência da língua. Por exemplo, o verbo pôr. O verbo pôr ele faz parte da segunda conjugação, Opa, professora, mas ele termina em or. Mas sim, ele era do verbo poer, e agora nós temos o por. Isso é oriundo de reformas ortográficas. Então, acompanhamos aqui. Quantas pessoas são afetadas por essa mudança? Pouquíssimas pessoas, principalmente nós, professores da língua portuguesa, e vocês, estudantes, que precisam recorrer a esses recursos quase que esporadicamente. Ok? Então, vamos lá. Qual que foi a grande reforma? O trema, foi aquilo que eu falei para vocês. O trema então aconteceu, olha só como era, como fica, cuidado, Eu posso também, porque ali a palavra nome de marca, algumas coisas do tipo, talvez ainda mantenha esse lugar do trema, ok? Então vamos lá. Então cai esse acentozinho, não existe mais no que, no que e no que. Então era neles que eram acentuados. Hoje, se tiver essa questão do trema, está errado. Professora, mas e os livros antigos? Não tem como mudá-los.
mas os livros que são editados, novos, né, eles precisam obedecer essas reformas, ok? Então aí a primeira regra. Próxima regra, então, nós temos aqui alguns, só para ilustrar para vocês, né? Adencar, frequente, olha como era e como ficou, ok? Depois, nós temos aqui outra regra, só passando aqui rapidamente para vocês, o hífen. O que aconteceu com o hífen? Olha o que acontece com o hífen. Se o hífen for expresso diante de palavra iniciada com H, olha só o que acontece com ele. Vou voltar aqui só um minutinho. Usa-se hífen quando eu tenho uma palavra iniciada por H. Por exemplo, anti-higiênico, mini, hotel. Eu ainda trabalho com o hífen, porque a primeira palavra posterior ao hífen, ela iniciou com H, exceto quando eu tenho palavras como subhumano. Nesse caso, a palavra perde o H e junta, ok? Sem o hífen aí. Depois, nós temos quando o hífen trabalha com a questão de prefixação. Só um minutinho. O que é prefixo? Vem lá da ideia de morfema, né? Unidade menor da palavra, tem o afixo. O que é prefixo? Aquilo que é antes do radical. Por exemplo, infeliz. O radical é feliz, né? Então eu tenho ali até o L, né? Eu tenho essa concepção ali. Até o I, L-I. Aí, anterior, o I é um prefixo, ou seja, aquilo que é antes do radical da palavra que não pode mudar. O que acontece antes do radical? Se esse prefixo aqui termina em vogal, diferente da vogal como se inicia o segundo elemento, olha lá o que acontece. Elas se juntam. Olha lá os exemplos. Eu tenho agroindustrial. Agroindustrial começou com vogal, então elas se juntam. Mas olha só, elas não podem ser idênticas, elas precisam ser diferentes. Dê uma olhadinha em alguns exemplos. Olha lá. Extraescolar, infraestrutura, plurianual, semiaberto, entenderam? Então aí isso permanece junto. Outra regra, quando eles ainda terminam com vogal diferente, da vogal que se inicia o elemento, nós temos também algumas exceções. Cuidado, quando elas têm processo de coaglutinação. Em geral, é quando o segundo elemento é igual. Lembra que eu falei para vocês? Olha como que fica, por exemplo, a palavra coordenação, né? Olha aqui alguns exemplos. Coobrigar, coobrigação, a própria palavra coordenar, cooptar, tá? Então, olha só, a gente precisa pensar nessas exceções também, ok? Olha lá, mais uma regrinha. Não se usa if quando o prefixo terminar em vogal. O prefixo que vem antes do radical e o segundo elemento começar com consoante diferente de R ou S. Se é diferente de R ou S, como que vai ficar essa estrutura? Olha lá, anteprojeto, microcomputador, não duplica nada aqui, elas só se juntam e formam a palavra sem o if. Tem exceção? Claro que tem. Qual que é a exceção? Para vice. Vice, quando eu tiver a palavra vice, eu vou usar sempre o hífen. Vice-prefeito, vice-rei, né? Vice-almirante, cuidado, tá? Apesar de aplicar na regra anterior, ela também vai trabalhar com hífen, ok? Mais uma. Outra coisa, não se usa hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por R e S. Na regra anterior era ausência, agora não, é o começo. Olhem só, vai duplicar as consoantes. Olha que interessante aqui, prestem atenção. Antirrábico, né? Infrassom, ultrassom, semirreta. Olha que interessante essa regra, ok, pessoal? Cuidado, mas só são para consoantes R e S. Olhem lá como que fica, tá bem? Mais uma regra. Quando o prefixo terminar por vogal, usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Olha só isso daqui. Quando o meu prefixo terminar com vogal e o próximo for idêntico, eu uso hífen. Olha lá. Contra-ataque. Semi-interno, né? Com alguns exemplos aí.
consoante ainda, né? Usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Olha isso daqui, olha essa regra. Olha lá, hiper requintado, super romântico. Percebam que eu não duplico nada aqui, mas eu faço o que? A separação por hífen. Cuidado com essas regras. Olhem lá. Mais uma regra então. Atenção, nos demais casos, então não se usa hífen. O que eu preciso pensar? Eu tenho que decorar isso daqui? Não, à medida que você escrever, à medida que você ler, você vai internalizando essas palavras aí. Olha lá, por exemplo, hipermercado, olha como se escreve. Com o prefixo sub, o que acontece? Usa-se hífen também quando for mediante de palavras R, sub-região, sub-raça. Olha como que fica para currículo, PAN. Também eu vou usar o hífen, tá? Então são algumas exceções que a língua portuguesa traz para essa noção aqui de prefixação. Outra, ainda falando sobre os prefixos. Olha lá, quando o prefixo terminar com consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Olha isso daqui. Exemplo: hiperacidez, super amigo, super romantismo, né? Então tenho essas palavras aí que também fazem composição de uma exceção da regra. Mais uma. Com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, eu vou usar sempre o hífen. Olha como que fica aí. Sem terra, ex-prefeito. Lembra que aquela regra era para vice, né? Aqui nós temos ex. Olha lá, ex-diretor, além-mar, ex-aluno. Então eu uso esse lugar para hífen. Mais uma regra. Deve-se usar o hífen com sufixos de origem tupi-guarani. Olha que regra importante. Então aqui eu preciso me atentar que eu uso sempre o hífen. Só que eu estou falando de sufixo. O prefixo é que vem antes do radical, o sufixo é que vem depois. Por exemplo, felicidade, né? O que vem depois do feli é o meu sufixo. Olhem lá os exemplos. Açu, Guaçu e Mirim. Olha lá, Capim-Açu, Anajá-Mirim. Então eu uso um hífen nessas composições de Tupi-Guarani. Olha a exceção. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam. Como assim? Olhem lá. Rio, Niterói, quase que poético, né? O que acontece? Há um encadeamento desses vocabulários. Rio, São Paulo, né? Vamos dizer, fiz uma ponte aérea, Rio, São Paulo. Então eu vou usar hífen, porque essas palavras se combinam. Mais uma. Não se deve usar hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Aqui estou falando do processo de aglutinação e justaposição que trabalha lá dentro da regra de afixo, né? Eu não tenho como separar a palavra. Eu tenho aqui o processo, né, de gira mais sol. São duas palavras que se formaram. Logo eu não posso separar porque formou uma única palavra de sentido, né, que é uma flor. Então nesse caso, olha como que fica. Madre Silva, mão na chuva, paraquedas. Então, apesar de serem duas palavras quando separadas, mas aqui elas compõem outro sentido, ok? E aí elas ficam juntas sem hífen. Mais uma. Para a clareza gráfica, se no final da linha a participação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ela deve ser repetida na linha seguinte. Olha lá. Na cidade, compra e o C. O que acontece? Isso aqui é um exemplo bem importante, principalmente para os alunos de redação do Enem, terceiro ano. Professora, como que eu classifico? Ó, cheguei lá no final da linha, né, na margem lá, e a palavra tem hífen. Como que eu separo? Pontinho da separação e o tracinho do hífen também, né? Ou seja, aqui, ó, eu tenho o tracinho do hífen e coloco embaixo o tracinho da minha separação silábica. É importante colocar o traço do hífen porque a palavra tem hífen, né? Então quer dizer, eu tenho dois traços para serem aplicados aí, ok? Isso é muito importante pensar. Olha lá, ela vai e vem para cá também, ok? Mais uma. Ok aqui para a questão do hífen. Vamos mais.
Um pouquinho, vou passar mais um pouquinho. Olha só, mais uma exceção. Só não muda quando os primeiros elementos terminarem em R. Olha lá, aqui também a duplicação e aí a separação por hífen, tá bom? É o mesmo exemplo anterior. Então aqui a gente tem mais. Vamos lá, mais algumas para a gente chegar lá no treino.